A avaliação de bebês de 0 a 2 anos, ela é bem minuciosa, ela é bem detalhista. Então eu vou te passar agora alguns critérios que você pode utilizar nessa avaliação. O primeiro delas, o primeiro critério para você avaliar um bebê de 0 a 2 anos é a anamnese, porque você sempre vai começar pela anamnese. A anamnese é a parte inicial da avaliação. Ela precisa ser personalizada de acordo com a idade do aprendente. Então, uma criança de 0 a 2 anos, ela precisa de uma anamnese personalizada, onde você vai fazer perguntas aos pais que sejam de acordo com o que você quer saber em relação a todo o processo da avaliação. Primeiro, a avaliação que você vai fazer com essa criança é uma avaliação lúdica. Você vai escolher instrumentos como brinquedos adequados à idade da criança. Dentro da avaliação, você vai fazer uma avaliação qualitativa. O que é que significa? Significa que você vai observar. A avaliação qualitativa é aquela de observar. Você vai observar como a criança brinca, como a criança se comporta. Então, tudo que ela faz, o bebê, né, no caso, vai se comportar em relação à avaliação. Então, essa é uma avaliação qualitativa. E aí você vai fazer uns testes. Um dos testes você vai fazer é teste de comando. Esse teste de comando, você vai dar o comando para a criança e vai ver como é que ela vai reagir, como é que ela vai obedecer você de acordo com aquele comando, de acordo com a idade do bebê. De 0 a 2 anos, você sabe o que você vai dar o comando para a criança. Você pode dar o comando na fala, pedindo para ele fazer alguma coisa, ou sorrindo, ou gesticulando, ou orientando. Então, tem várias formas de você dar um comando à criança para que ela obedeça aquele comando. E você vai observar e vai anotar a reação dela, o comando, o que ela fez com você, como foi que ela reagiu de acordo com aquele comando. Você vai testar a comunicação desse bebê. A comunicação é de acordo com o que ela reage. Então, a comunicação do bebê nem sempre é através da fala, pode ser. Você vai observar na comunicação do bebê que ela pode estar se comunicando através de sorrisos, de gestos, de tudo que indique que ela está se comunicando com você. Teste também a coordenação motora, fina e ampla. A coordenação motora fina pode ser o movimento das mãos do bebê, se ele se movimenta bastante, se ele balança as pernas, os pés, se tem flexibilidade. Então, nessa questão da coordenação motora, você vai testar os reflexos, se o bebê pega e solta objetos e outras habilidades motoras. No final, você vai elaborar um laudo técnico em que você vai mostrar quais habilidades aquele bebê precisa desenvolver. Então, essa avaliação ela tem que ser muito minuciosa, como eu já falei no começo. Todos esses testes, todas essas brincadeiras que você vai fazer com a criança, testando reflexo e tudo isso, você vai fazer no final das sessões. Em torno de 5, 6 sessões, você consegue fazer tudo isso. E aí você faz esse laudo técnico e mostra para a família quais são as habilidades que ela precisa desenvolver. Então, você pode encontrar ali naquela avaliação algum transtorno do desenvolvimento, ou então só alguma dificuldade cognitiva para que ela se desenvolva em alguma habilidade que ela ainda não desenvolveu. Para isso, você precisa entender os marcos do desenvolvimento, você precisa estudar o desenvolvimento infantil para saber que aquele bebê precisa ter desenvolvido aquelas habilidades naquele tempo. Né? Bebê de 0 a 3 meses precisa tá com essas habilidades desenvolvidas de 4 a 6 meses, de 6 a 9 meses. Então, tudo isso você precisa saber para poder entender que quando você fizer os testes, as observações qualitativas, né? Os testes qualitativos de observar a criança, você vai ver que ela precisa ter desenvolvido aquelas habilidades dentro daquela faixa etária. Então, para isso, você tem que desenvolver isso, você tem que estudar essa questão. Então, é isso. A questão de você avaliar o bebê de 0 a 2 anos é assim, parece fácil, assim, é detalhista, bem detalhista, mas é isso, o básico é isso. Se você quiser avaliar a criança, se o seu público-alvo for realmente crianças de 0 a 2 anos, porque você, psicopedagogo, neuropsicopedagogo, pode escolher seu público-alvo. Se você se identificar com crianças de 0 a 2 anos, você pode elaborar um atendimento nesse sentido. E nesse sentido, eu estou te dizendo que dessa forma é a forma correta de você fazer uma avaliação fidedigna e que você vai conseguir resultados
para saber quais habilidades que aquele bebê precisa desenvolver, tá certo? Se tiver alguma dúvida, então me pergunta aí nos comentários que eu vou te responder, tá certo? Um beijo grande.